Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Quinta-feira tivemos um culto abençoadíssimo, com a presença tão gostosa de Deus, desde o começo até o final. Creio que foi uma palavra abençoada, pelo menos para o meu coração. E você que ainda não tem vindo às quintas-feiras, está deixando de ganhar. Venha às quintas-feiras e também viva isto que Deus tem nos dado às quintas-feiras. Esforce-te um pouco mais. Esforça-te. Romanos, capítulo 11, verso 27. Desculpe, 26. Diz assim o texto: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nunca esqueça isso. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não tira dom de ninguém. Deus não arranca dom que Ele dá, não. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcançassem misericórdia, à vista de que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos o Senhor. Até aqui, Pai, vimos a tua e ouvimos da sua grandeza. Nós cantamos, ó Deus, os louvores a respeito da sua pessoa, de como tu ages, o que tu fazes, do seu amor por nós, ó Deus, dos seus planos para com nossa vida. E ó Deus, nós somos gratos e louvamos o teu nome. Vamos ouvir agora a sua voz, a sua palavra. Ó Deus, ao meditar, fala, Deus, o que é necessário, e que aquilo, Deus, que não traz, ó Deus, crescimento e não provém do Senhor, que seja sempre anulado. E ó Deus, e capacita-me nesse pouco tempo a transmitir a sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Oração não respondida. Todos nós, às vezes, ficamos indagando a respeito das orações que não são respondidas. Todo cristão, em algum momento, acha que a sua oração não foi respondida. E há algumas orações que já faz tanto tempo, que parece que elas ficaram isoladas, e Deus não deu crédito a elas, que Deus não tomou para cuidar. E assim nós às vezes nos frustramos, nos afligimos, ficamos angustiados porque
De alguma maneira nós queremos uma resposta a respeito de uma oração. Mas a palavra de Deus diz que todas as nossas orações, todas elas foram ouvidas, são ouvidas. Mas Paulo aqui, ele fala também a respeito disso, e ele demonstra essa preocupação. E Paulo tinha um desejo inconsolável, uma procura, uma busca muito grande, que seus compatriotas judeus seguissem o Messias, que aceitassem a salvação, que através de Jesus, como ele também encontrara. Por isso ele afirma: olha, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Está aqui em Romanos capítulo 9, verso 2 e 3. Mas seus compatriotas, seus irmãos judeus, o rejeitavam e rejeitavam a Cristo. E ele se afligia, porque as suas orações parece que não eram respondidas. E em sua carta, aqui no livro de Romanos, na carta de Romanos, a partir do capítulo 9, ele fala dessa frustração, ele fala dessa rejeição, ele fala dessa da dureza do coração do povo judeu em não ouvir a palavra. E Deus o havia chamado para pregar esta palavra. E ele não entendia por que tudo isto. E ele demorou para que reconhecesse que os caminhos do Senhor eram mais altos do que os seus. Ele demorou para entender que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E da mesma maneira, nossas orações, quando achamos que elas não são respondidas, é porque nós não compreendemos os caminhos do Senhor para a nossa vida. Porque nós não entendemos que o que Deus tem para nós, o que Deus tem a respeito daquilo que pedimos, é muito maior, é muito melhor, é muito mais amplo do que aquilo que nós apenas pedimos. E Paulo não havia entendido ainda a respeito disto. E aqui nós podemos encontrar algumas verdades a respeito disto, sobre as orações. Como é que Paulo pode compreender isto e que pode nos ensinar a respeito de esperar e crer que essa oração vai ser respondida? Olhando para a minha vida, eu posso dizer que há orações, algumas eu nem lembro mais, mas com certeza há muitas orações que ainda não foram respondidas. Isso não significa que elas não serão respondidas. Isso não significa que Deus não responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Amém, meu irmão? Diga-se comigo: Deus responde a minha oração. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus responde a sua oração, sim, meu irmão. Qual é a primeira verdade que podemos encontrar nesse texto a respeito da oração não respondida, a respeito desse tempo de Paulo? Qual é a primeira verdade? A verdade é: Deus tinha um benefício maior a realizar através daquela oração. Paulo ainda não havia entendido que Deus tinha um benefício maior. Ele tinha algo maior para realizar a respeito da sua oração. Ele orava para que os seus irmãos, os judeus, pudessem seguir a Cristo, se converter ao Mestre, a sua palavra, como ele. E aquilo angustiava ele, porque ele não entendia que a sua oração tinha sido aceita por Deus. Ele não compreendia isso. E ele passa o verso capítulo 9 e o capítulo 10 falando a respeito destas coisas e tentando fazer com que os seus compatriotas entendessem isso
e aceitasse isso que ele estava falando. E ele orava com força, ele orava com fé, mas as coisas não mudavam. Mas ele não sabia até aí que Deus tinha algo, tinha um benefício maior para realizar através da sua oração. Foi então que ele entendeu, e então ele escreve aqui, a partir do verso 33, que nós lemos, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele então entende que havia um benefício paralelo muito importante desse desenvolvimento muito angustiante da sua alma. A rejeição dos judeus por Jesus favoreceu o quê? A aceitação pelos gentios. Deus tinha uma obra maior. Enquanto Paulo estava pensando nos judeus, estava pensando no povo ali, Deus tinha um plano maior, porque Ele queria salvar não só os judeus, mas todos aqueles que crescem na sua palavra. Meu irmão, há um benefício maior de Deus em algumas orações nossas. Algumas orações que nós fazemos diante dEle, e essas orações parecem objetiva, focada em algo, mas Deus tem algo maior a fazer a respeito daquilo que nós estamos pedindo. Não é apenas curar, não é apenas libertar, não é apenas transformar, não é apenas nos livrar disto. Há coisas maiores, há um benefício maior de Deus a fazer por nós e por aquilo que estamos orando. Irmão, algumas orações que fazemos diante de Deus e elas demoram a ser respondidas, comece a olhar para elas e comece a glorificar a Deus, porque Deus tem algo maior para fazer a respeito dela, mais do que você imagina. Há algo maior de Deus para fazer. Pode ser que aquilo que oramos parece contrário àquilo que vivemos. A demora da resposta não é porque Deus não respondeu ainda. Pode ser porque Ele quer fazer benefícios maiores que você não viu naquilo que orou. E ainda não percebeu que o benefício nessa oração será maior do que você espera. Quem sabe você ora por alguém para que ele seja curado, mas a oração de Deus e a visão de Deus é muito mais ampla, é muito maior, é muito mais alta, muito mais plena do que aquilo que nós estamos vendo. E quem sabe não é apenas uma cura, Ele também quer salvar. E quantas vezes eu me deparei com situações tão difíceis, que Deus poderia curar, mas Deus mostrava ao decorrer dos dias, das situações, que Ele queria fazer algo na vida daquela pessoa, naquela família, naqueles que envolviam aquela pessoa. O plano de Deus era maior do que simplesmente curar aquela pessoa. Deus é tão poderoso, meu irmão. Deus, Ele olha muito mais, tem a visão muito mais ampla, muito mais perfeita do que nós. A nossa visão é micro daquilo que nós estamos pedindo, mas a visão de Deus é macro. E Ele não está vendo apenas a salvação de uma nação, mas Ele quer salvar todas as nações. Ele não quer abençoar só você. Ele não vai responder oração só para aquela coisa, mas Ele fará algo mais amplo. Ele fará algo maior, mais surpreendente do que você imagina a respeito disto. Se você entende isso, diga glória a Deus. A segunda verdade que podemos entender aqui é que Deus não tinha limitado sua aceitação aos judeus. Ele tinha estendido a toda a humanidade. Paulo demorou e se angustiou por não entender que sua oração tinha sido aceita perante Deus, mas não sabia ainda que Deus tinha um caminho mais alto para percorrer com a oração de Paulo. Querido,
Quem sabe você está angustiado. Nós nos angustiamos quando nós começamos uma oração e oramos por alguma coisa e parece que a resposta não vem. Mas pode ter certeza que Deus vem trabalhando no nosso coração, na nossa vida, vem mudando a nossa vida, vem mudando nossos pensamentos, vem trazendo visões, vem trazendo compreensões, entendimento, e então nossos olhos vão se abrindo. Então nós vamos entendendo que aquilo que nós pedimos, Deus fez muito mais. Por isso nós nos surpreendemos, meu irmão. Por isso as nossas orações, quando nós temos a resposta, nós choramos. Quando nós pedimos algumas coisas e aquilo nós buscamos tanto, e quando Deus responde, então nós nos alegramos tanto, nós choramos de alegria, porque o que Deus fez foi muito maior, foi tão poderoso, que nós não esperávamos daquela maneira, nós não entendíamos que seria daquela maneira, nós não sabíamos que seria assim, mas Deus Ele fez, e Ele surpreende. Deus não faz como nós pedimos, Ele sempre tem um plano melhor para aquilo que nós estamos pedindo, Ele sempre tem um plano maior, Ele sempre tem um plano mais poderoso, Ele sempre tem algo maior a fazer a respeito daquilo que estamos pedindo a Ele. É maior. Olhe para o teu irmão e diga assim: olha, Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida. E aí Paulo então entende isto. E quando ele aceita isto, olha o que ele escreve aí no verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, nós não entendemos. A sua sabedoria excede o nosso conhecimento. Quem, pois, conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Querido, é para ele a tua vida. A sua oração não é para você, é para ele, é para ele, é por meio dele. E são todas as coisas, tudo que nós pedimos, tudo que nós clamamos é para ele. É por ele que recebemos, e é para ele a honra, é para ele o louvor, é para ele a exaltação, e ele tem desejo de fazer isto, por isso ele fará mais, por isso ele fará sempre mais, porque ele receberá sempre a glória e o louvor. É para ele. O teu problema que você vive não é para você sofrer, não é para você ser derrotado, não é para você ser apenas envergonhado, quem sabe, mas em primeiro lugar é para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. Olhe para a tua vida, Deus tem um plano maior, a extensão dele é maior do que você está vendo. O agir dele é maior do que aquilo que você pode perceber. Ele tem algo maior para fazer na tua vida. Aleluia! É algo maior que Deus tem para fazer em nossa vida. E em terceiro lugar, já vou terminar, a oração não respondida nos coloca face a face com os mistérios de Deus. Diga assim: quando a oração não é respondida, Ele me leva face a face diante dEle. Ele nos leva face a face, meu irmão. Ele quer nos levar quando a oração demora para ser ouvida. Ele quer nos levar para a sua presença. Ele quer nos levar para mais perto dEle. E aí quando nós vamos nos aproximando dEle, então nós vamos
Deus vai revelando os seus mistérios a respeito daquelas orações. Deus vai revelando o seu agir através do tempo, dos acontecimentos em resposta às nossas orações. Não tem como conhecer Deus, meu irmão, se não chegar perto dele. E algumas vezes Deus usa uma oração não respondida para que nós nos aproximemos mais da sua presença, mais da sua face. Meu irmão, se prepara, viu, meu irmão? Agora é um negócio sério aqui. Se prepara, porque Deus quer levá-lo a face dele. Por isso, meu irmão, arde um pouco, por isso há aflições, por isso há perdas, por isso há dores, por isso há angústias, por isso há sofrimento. Porque se for na brincadeira, se for na alegria, se for na resposta de todas as orações, se for no oba-oba, nós nos afastamos de Deus. Mas é no sofrimento, é na demora, é no deserto, é na angústia, é nos problemas que nós nos lembramos de quem Deus é nas perdas que nós nos lembramos de quem Ele é nas dificuldades que Ele se revela, e é nesses momentos que nós vamos à sua presença, é nesse momento que nós nos prostramos, o nosso eu cai, a nosso egoísmo cai, a nossa soberba cai, e Deus é glorificado. Não tem ninguém crente de verdade que não vai buscar Deus face a face na hora de uma oração não respondida, quando as coisas começam a demorar. Olhe para o teu irmão e diga assim: tem algum problema? Deus quer que você chegue mais perto dele. E quando nós entendemos isso, então, meu irmão, quando nós compreendemos tudo isso, então nós começamos a verdadeiramente a conhecer os mistérios de Deus. Como é que Ele trabalha, como é que Ele faz. A sua ação é maior do que eu estava pensando, Ele está fazendo mais do que eu estava imaginando. Não é por esse caminho, é por este. Não é dessa atitude, é por esta. Não é nesta ação, é por esta. E nós vamos vendo os mistérios de Deus sendo revelados a respeito das nossas orações. Deus quer te levar para perto dele. Acorda. Olha para o teu irmão aí e diz: acorda. Acorda. Desperta, você que dorme. Deus está despertando o seu povo. Desperta, você que dorme. Não é só que dorme aqui. Não é para acordar aqui. É para ficar esperto com a vida e com Deus. Deus está nos despertando. Ele quer nos levar face a face. Ele quer revelar os seus mistérios a respeito das nossas orações. Ele quer se revelar a nós quem Ele é, o que Ele pode fazer, o quanto Ele é grande e poderoso. Nós cantamos: grande é o Senhor, grandes são as suas obras, mas nós ainda não sabemos quão grande Ele é. Nós não sabemos quão poderoso Ele é ainda, porque, meu irmão, face a face com Deus. Jesus. Paulo se prostrou, Paulo buscou a Deus, e Paulo começou a entender os mistérios de Deus.
Meu irmão, se entendemos que nossas orações nunca deixam de serem ouvidas e respondidas, não nos abateremos diante da espera, do tempo, da angústia e da aflição. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus. Nós necessitamos compreender que há uma profunda diferença, guarde isso, entre a nossa perspectiva e a perspectiva de Deus. Por isso nós olhamos para a nossa vida, estou derrotado. Por isso nós olhamos para a nossa vida, não vou conseguir. Por isso nós olhamos para a nossa vida, estou fraco. Por isso nós olhamos para a nossa vida, estou sozinho. Por isso nós olhamos para a nossa vida, acabou. Por isso nós olhamos para a nossa vida, perdi. Mas a perspectiva de Deus Ele olha para a nossa vida, onde nós vemos que perdemos, Ele vê ganho. Onde vemos derrota, Ele vê vitória. Onde vemos tristeza, Ele vê alegria. Onde nós vemos solidão, Ele vê comunhão. Meu irmão, onde vemos vergonha, Ele vê honra. Meu irmão, onde nós vemos morte, Ele vê vida. A perspectiva dele é diferente para a tua vida, para as nossas vidas. Ele é Deus das nossas vidas, Ele é Deus dos nossos dias. Nenhuma das suas orações deixaram de ser respondidas, nenhuma das suas lágrimas caiu ao chão. Ele recolheu cada uma delas. Aquele que clama Ele responde. Pede e Ele dá. Clama e Ele responde. Bate e Ele abre. Busca e Ele te faz encontrar. Esse é o nosso Deus. E Paulo entendeu isto. Não é apenas para um grupo de pessoas, mas é para o mundo inteiro. Aleluia. Meu irmão, quem sabe você está pedindo é uma coisinha tão pequenininha, mas Deus tem um plano muito maior, muito melhor para a tua vida. Ele é um Deus que vê na tua oração, que vê no teu pedido potencial para que Ele seja glorificado na tua vida. Vamos ficar de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê os irmãos aqui? Vamos cantar aqui rapidinho aqui. Quão grande, grande é o Senhor. Como que é lá? Fibfit? Como que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Bob Fitts. É isso aí. É Bob Fitts. Vamos lá, Liane, rápido. Vamos. Aleluia. Tão grande, né, meu irmão? Acho que ele vai assim, os passos dele são tão grandes que ele vai até disfarçando. Não conheço ninguém maior que ele ainda. Uma benção. Vamos adorar Deus. Ele é maravilhoso, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Olha assim, repita comigo. Deus tem um benefício maior para realizar na minha vida. Deus não se limitou na minha oração. O seu plano é maior. Deus, Ele estendeu a minha oração. E Ele está me levando face a face à sua presença. Ele quer nos levar face a face, face a face, face a face, meu irmão, face a face.
Vamos buscar Deus, vamos buscar Deus, vamos orar. Quando tiver oração, vamos orar. Deus quer nos levar à sua presença. Ele quer responder às nossas orações. Ele quer que nós entendamos as respostas das nossas orações. E como é que nós vamos entender? Buscando mais, indo mais à sua presença, indo mais para perto dele, indo mais ao seu encontro. Ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Aleluia. Sim, Deus.